Bom dia. Avançando. Vai, garoto, vai, garoto, vai! A gente não pode parar. Vai nessa aí, cara. Manda ver. Hoje são 21 de maio de 24, certo? 21 de maio de 24, certo? Amanhã, 22, deverei cuidar do meu corpo, apresentar uns exames, sabe, perante um clínico geral. Cuidar do corpo, bicho. Cuidar do corpo e cuidar da alma. Nesse momento eu estou cuidando da alma aqui, certo? Então hoje são 21, certo? São agora, olhando ali, eu consegui fazer uma manipulação no Note, certo? Estou controlando manualmente o horário, certo? Acho que deve ser questão aí com a Microsoft, mas tudo bem. São agora 8 horas e 25, com mais 30, 8h55, certo? É onde eu deverei parar. Aqui está dizendo que são 8 horas e 55, deixa eu confirmar. Digo melhor, 8 horas e 24, 8 horas e 25 agora, certo? Perfeito, perfeito, tá tudo bem. Então vou até 8 horas e 55, colocando 30 minutos. Ontem o vídeo cortou, certo? Antes de entrar aqui na temática do dia, certo? Mas deixa eu dar logo aqui uma geral e depois eu volto, certo? Aqui tem prisão de pedido, digo melhor, pedido de prisão de Netanyahu, né, noticiado pelo Haaretz, que é um jornal israelense, está lá dentro de Israel, certo? E eles dão liberdade para o Haaretz falar, certo? Vai ter também hoje à noite, a partir das 19 horas, lá no TSE, o julgamento de Sérgio Moro, certo? Senador que introduziu, que trouxe a corrupção, a punição da corrupção para dentro do país a partir de 2016, certo? Com toda a desgraceira que aprontou no país. O Joaquim de Carvalho está agora no 247, sabe? Ele conhece bem a história de Moro. Se tivesse um cara assim que eu gostaria de conversar, ele quer fazer uma entrevista para escrever, quem sabe aí, sabe? Umas impressões, não sei se um livro, sabe? Uma crônica talvez, eu não sei. Mas o fato é que ele produz material bastante, sabe? Que está na rede aí, sabe? Divulgando quem é esse cara, esse Sérgio Moro. Assim, a história é feita de agentes e estruturas, certo? Diz aí o pessoal das ciências, das ciências políticas, certo? Eu não sou da área de ciências políticas. Eu tive um filho, tenho um filho, sabe, que enveredou, sabe, começou fazendo na Universidade Federal do Pará, sabe, o curso de ciências, políticas, certo? Aí, rapaz, ele se deixou seduzir, sabe, por umas forças políticas, sabe, eu acho, sabe. Eu acho que ele foi ingênuo, sabe, e não sei, me perdoe ele, sabe, se assim estou considerando, certo. Mas acho legítima a experiência que ele fez. Quando eu comecei, botei a cara, sabe, vindo do interior, sabe, numa certa circunstância, como professor do campus lá de Altamira, sabe, envolvido por um sindicato que também estava nos seduzindo, certo? O sindicato dos professores da Universidade Federal do Pará. Se sabe que os professores, sabe, os sindicalizados, sabe, não gostam muito aí, sabe, de muito ativismo, são acomodados, certo? Na época era o Mário Cardoso, o presidente do sindicato dos trabalhadores, dos professores da UFPA, não lembro como é que era a sigla agora, sabe? Mas deixa pra lá, não tem problema. Eu só sei que o presidente era o Mário Cardoso e foi ele que deu uma força pro pessoal aí que ingressou no serviço da UFPA, sabe? Para dar aula para a UFPA, não sendo da UFPA, e através de um convênio celebrado com a UFPA, a Universidade Federal do Pará, o governo do estado e a fundação, uma tal de FADESP, certo? Que é uma fundação de amparo, né, aos trabalhos ali, um arranjo que é feito, sabe, um arranjo burguês, um arranjo aí prático, sabe, que busca fraudar a legislação, sabe, para mim não tem, eu estou sendo nu e cru aqui, tá certo? Eu entrei nesse processo nu e cruamente, sabe, a partir de uma fraude, a partir de um vício, certo? Foi feito um concurso, um processo seletivo simplificado, entendeu? E eu passei a dar aula para a universidade nessas condições, quando não deveria, eu deveria ter feito concurso público, sabe? A universidade deveria ter feito concurso público e selecionado professores para fazer a sua expansão, sabe, no interior do estado do Pará, certo? Para não ficar concentrado aqui só na capital, entendeu? Quando você olha o patrimônio da Universidade Federal do Pará aqui na capital, eu acho que isso acontece em todas
as universidades aí, sabe, federais, centralizadas em capitais, entendeu? O patrimônio, sabe, e a presença na capital é fortíssima. Tem justificativa, na capital está a maior parte da população, mas aí o interior fica prejudicado. A nossa universidade aqui, a Universidade Federal do Pará, fez um movimento na direção de 144 municípios e resolveu fazer um convênio em 92, sabe, com o governo do estado do Pará. Na época o governador era o pai do atual governador do estado, Helder Barbalho. O nome do governador na época era o Jader Barbalho pai, porque tem o Jader Barbalho filho, que é ministro do Lula, certo? Que eu acho que cuida ali, sabe, do desenvolvimento regional. Enfim, esse cara, eu achava que esse cara não ia progredir. Era um cara assim, sabe, arredio, fora da política, e de repente, sabe, empurraram o cara na política, como estão agora empurrando também um tal de Igor Normando aí para sair candidato a prefeito de Belém. São articulações políticas aqui em Belém. Mas assim, na época, então, fizeram um processo seletivo simplificado, sabe, cuja vaga de professor de linguística eu logrei êxito, certo, e me tornei professor e me enfronhei com questões sindicalistas, certo, e conheci o Mário Cardoso, certo, e aqui em Belém. Aí, quando eu cheguei aqui em Belém, bicho, eu fui logo, assim, sabe, aí, sabe, aproximado, bicho, sabe, de um grupo aí, sabe, de esquerda, de ultra-esquerda, entendeu? Na época, quem fazia a liderança desse pessoal era o Babá. O Babá se mandou para o Rio de Janeiro, eu não sei o que aconteceu com o Babá. Era um cabeludão, sabe, um bigodudão, entendeu? E fazia aí, sabe, eu não sei se o movimento dele, eu não lembro mais, mas era trotskista, certo? O movimento dele aí, sabe, não lembro mais, sabe? E eu acho que esse pessoal aí, sabe, a sigla deles era o PSTU, entendeu? E o filho que eu tinha foi nessa direção. Para mim não colou, sabe, não rolou, sabe, mas pro garoto, sabe, e ele entrou na universidade, começou a cursar, sabe, na primeira ocupação que ele fez, assim, lá da reitoria da UFPA, sabe, a Polícia Federal entrou pesado, entendeu? Entrou duro, sabe, não perdoou, sabe, o garoto terminou perdendo, sabe, foi jubilado, não sei se a palavra cabe aí, sabe, mas o fato hoje é que ele é um cara que concluiu um curso superior na própria UFPA, mas noutro campo de conhecimento, saiu das ciências políticas, certo, e foi para o campo da literatura, entendeu? Mas assim, não sei, para mim tanto faz, sabe, eu acho que tudo vale, sabe, é a vida, sabe, é a vida que segue, que manda, sabe, e assim, e eu estava falando do julgamento do Sérgio Moro, não sei por que eu entrei nessa questão aí, certo? Talvez para falar do julgamento do Sérgio Moro seja interessante posicionar que ah, a história nos mostra que os clãs disputavam espaço aí, sabe, na disputa pelo excesso da produção, sabe, para fazer riqueza, para fazer capital, entendeu? O chefe das famílias, o chefe dos clãs, sabe, fazia uma disputa mortal para saber quem iria ali, sabe, fazer a liderança, até que se tornaram reis, certo? Apoiado por sacerdotes que faziam aí, sabe, os dois, o feiticeiro estou lembrando aqui das tribos, certo? Tem ali o xamã, certo, o feiticeiro, sabe, que tem o poder, que controla o poder divino, e ali, sabe, o rei que controla o poder, o poder do exército, das forças de guerra, certo? E essas duas forças, o poder religioso e o poder real, sabe, vieram trazendo o processo civilizatório, tá certo? E constituíram monarquias, certo? Mas depois disso, além desse regime de governo, chamado monarquia, criaram também, havia a possibilidade de governo não por um rei, mas pela a própria aristocracia, quem sabe ali fundando o regime de república, certo? E o outro regime que tinha de governo, de exercício do poder político na sociedade, era o poder na politeia, certo? Que era comandado por conselhos. Eu não sei bem aí qual a diferença que haveria do governo da aristocracia, sabe, para o governo pela politeia. A politeia seria, não assim, já um pouco enfraquecido mais o poder dos clãs, e mais ali, sabe, fortalecido o poder, não sei como dizer, sabe, a politeia, o poder ali
dos sabidos, dos sábios, eu não sei como colocar isso, certo? Mas é claro que havia uma mistura de poder político, vou verificar isso com mais calma aí, certo? E quando o rei, sabe, num certo ponto, sabe, ele sentia muita pressão, ele degenerava e virava o tirano, certo? Já no governo de aristocratas, eu estou imaginando, eu vi uma informação de que no tempo de Hannibal, o Senado romano tinha cerca de 400 senadores, é gente para dedéu, certo? Eu não sei dizer quantos eles eram ali no tempo de Júlio César, quando ele foi esfaqueado, sabe? 23 vezes. Os caras meteram o aço, sabe? Aí Júlio César, entendeu? E quando a aristocracia degenera, sabe? Eles formam as oligarquias, sabe? Que lutam entre si, sabe? Eu acho que no tempo dos romanos, talvez, tivemos essa experiência, essa prática aí de oligarquias comandando ali, sabe? O governo da república, já não era mais a monarquia, mas era a república, certo? E no tempo de Politeias, sabe, que talvez seja o regime que prevaleceu ali entre os gregos, certo? E ali, sabe, quando esse sistema de governo, sabe, esse regime de governo sofria ações deletérias, degenerava, certo? Tinha ali que chamavam de democracia, sabe, democracia entre aspas, regime esse que chegou até nós e no qual hoje a gente vive aqui no Brasil. Nós somos um governo republicano, certo? Cuja base é o sistema de governo é chamado democracia, onde o ponto básico é a eleição periódica, o voto, sabe, a soberania popular garantindo aí, sabe, a escolha dos dirigentes, tá certo? E se diz aí, sabe, que dos três regimes aí, sabe, degenerados, a tirania, a oligarquia e a democracia, o melhor, e parece que é o que aparece mesmo aí sem muita pecha, certo? É a democracia, entendeu? E é esse regime que a gente vive aqui no Brasil. Eu estou falando aqui do julgamento de Sérgio Moro. Então veja que hoje vai acontecer à noite, certo? Um julgamento por corrupção, certo? No processo eleitoral. Esse cara que trouxe aí, sabe, o combate à corrupção está sendo exibido, sabe, e exposto como um corrupto safado. Primeiro ele foi corrupto, sabe, quando aceitou, depois de tudo que ele fez aí, sabe, de lawfare, de prática de lawfare, de manipulação do poder judiciário, sabe, de envolvimento do poder judiciário, sabe, expondo o judiciário na praça pública como se fossem reis pançudos, sabe, e aí pelados, sabe, se exibindo como se fossem aí, sabe, reis bem vestidos vistosamente, certo? Houve um cara aí, um garoto, sabe, chamado aí Walter Delgatti Neto, o Kiko do DCM, eu odeio o Delgatti, certo? Eu não sei porquê. Eu não sei o que foi que o Delgatti fez para ele se queixa aí do Delgatti, sabe? Mas tem aí, ele odeia o Delgatti, sabe? Ele chama o Delgatti de marginal, certo? Mas seja marginal ou não, mas foi graças ao Delgatti, sabe, que a democracia republicana do Brasil, sabe, conheceu uma verdade nua e crua, sabe, em que o poder judiciário apareceu como um rei pançudo, sabe, desfilando em praça pública nu, tá certo? E então se conheceu a verdade e atos e fatos que foram produzidos nesse período de 2016 agora, e até agora o julgamento de Moro ainda, sabe, hoje lá no TSE, estão sendo expostos, sabe. Mas tem resistência, tem resistência. A Lava Jato continua viva, tem dentro do próprio Supremo, sabe, ainda ministros lavajatistas, como o próprio ministro Barroso, certo? Porque o Barroso ele se expõe demais, certo? O Barroso ele é associado à Rede Globo. E a Rede Globo, sabe, tem os interesses, certo? Tem os interesses. Tem alguma coisa aí, sabe, hoje aqui no noticiário, que além do reinado digo melhor, do julgamento de Moro, certo? Eu coloquei aqui, não sei se eu vou achar, é a questão do antipetismo na mídia, certo? Mas entendamos assim, da mesma forma como o poder político começou ali a partir dos clãs, sabe? E dos clãs de maioral, certo? Das lideranças, dos cabeças de clãs, sabe? Se impondo como reis, sabe?
E depois esses clãs se impondo como aristocracias e oligarquias, sabe? E depois esses chefes de clãs, sabe, se manifestando na politéia, sabe, e exercitando a democracia, e eu estou falando aqui no período grego, mas eles estão hoje aqui, sabe, na democracia, sabe, esses oligarcas hoje, eles estão dentro da nossa democracia, da democracia brasileira, da democracia republicana, exercitando poderes, certo? Eu vejo, por exemplo, aquele tal de Luciano Hang, mas eu vejo o pessoal também, o pessoal do agronegócio, sabe? Ontem eu assisti um vídeo, sabe? Eu até salvei, não sei se dava para pegar aqui, sabe? No X, entendeu? Mas está lá é um professor, eu acho que é um professor. Os professores do Rio Grande do Sul resolveram mostrar, é uma organização, eu não sei que organização é aquela, sabe? Onde o cara fala, sabe, de como ali, sabe, os agronegocistas, sabe, os caras que, sabe, que fazem o agronegócio no Rio Grande do Sul, enfraqueceram a natureza, enfraqueceram o solo, sabe, impediram, sabe, que o solo funcionasse com a força da natureza, sabe, absorvendo a água da chuva, certo? Se tornou ali um solo compactado, que ali onde a água bate e escorre, sabe, vai correndo forte, e segundo eles, sabe, é a força da correnteza que faz os alagamentos. Enfim, os próprios gaúchos criaram as condições da inundação, certo? Criaram comportas ali no entorno de Porto Alegre, certo? Mas para o resto do estado, sabe, avacalharam os pampas, ele se queixa, sabe, do uso dos pampas para plantar a soja, como da mesma forma aqui na região, ali na região da Transamazônica, ali onde está ali Altamira, Altamira, ali Medicilândia e talvez ali, sabe, o 180, Uruará, sabe, onde tem uma faixa larga de terra roxa que é usada para plantar cana-de-açúcar, ou foi usada, eu não sei, sabe, seja, eu acho que não tem mais a usina a usina, sabe, que tinha uma refinaria para fazer uma usina de açúcar, certo? Enfim, que fazia álcool, né, álcool para veículos, entendeu? Mas o fato é que usava terra roxa, bicho. O gaúcho, ele se queixa que usam os pampas hoje, sabe, para fazer plantação de soja, o que é um desperdício. Usam os pampas aí ou outras matas aí que eles derrubaram para plantar eucaliptos, entendeu? Que liquida também, sabe, o meio ambiente, certo? Então são os oligarcas, sabe, que estão hoje vivos, sabe, fazendo a democracia no país. E é por isso que eu fiz 2 vídeos aí, sabe, de olho aí nos ministros tanto do STF, certo, quanto do TSE hoje, sabe, que vão fazer. São 7 ministros fazendo um julgamento ali, sabe, do Sérgio Moro, entendeu? Eles são oligarcas, sabe, são representações da oligarquia, onde a Rede Globo, sabe, a Folha de São Paulo, tem uma notícia aí que parece que a Folha de São Paulo vai receber quase 200 milhões aí de patrocínio de bancos ou coisa parecida, sabe, para fazer aí propaganda da necessidade das forças oligarcas, sabe, fazendo o comando do país, sabe, forças oligarcas aí para derrubar Lula, sabe, para derrubar as forças de esquerda, tá certo, para derrubar o antipetismo, entre aspas, sabe, onde eu me incluo, apesar de não ser petista mais hoje, certo. E é assim, são 170 milhões aqui, eu arredondei para 200 milhões, certo? Tem aí o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, deixa-me ver que horas são, eu disse que vou até às 8 horas, até às 8 horas e 50, tá certo? Faltam 8 minutos. Eu escrevi aqui as confissões de Eduardo Leite, as confissões. Então, o cara, o Agostinho de Hipona, escreveu um livro intitulado Confissões, certo? Onde ele relata a vida escrota que ele teve, entendeu? E o Eduardo Leite não teve o que fazer, foi para ir para um programa de entrevista, sabe, ontem, segunda-feira, entendeu? E aí os caras que fazem aí leituras aí, sabe, né, do cotidiano, os jornalistas, certo, dizem que ele não deveria ter ido, sabe, enquanto Rio Grande do Sul. Esse Eduardo Leite é o governador do Rio Grande do Sul, certo? É o neoliberal, cara. O neoliberal, sabe, que foi fazer ali o jogo dos oligarcas ali do agronegócio, certo? E ali, sabe, dando todo o apoio para os empresários e não para aí, sabe, para a sociedade, para a massa popular, entendeu? E o que aconteceu foi que os oligarcas pegaram pesado no campo, certo? E enfraqueceram o solo e aconteceu o que aconteceu, tá certo?
Tem uma notícia aí sobre ali a Venezuela, que vai ter eleições agora, sabe? E a Venezuela um dia já foi, eu não sei o que foi que apagou aqui, foi o notebook. A Venezuela já foi no passado, antes do Hugo Chávez instalar o que eles chamam aí, sabe, da Revolução Bolivariana. Eu lembro, quando eu fui professor de geografia, sabe, no ensino básico, entendeu? Na época, no primeiro grau, onde falava ali, sabe, de Venezuela, tem um lago, não sei se é um Maracaibo, certo? Um lago ali na Venezuela, onde, sabe, petróleo, sabe, o petróleo é uma riqueza ali profunda, aquela coisa toda, sabe. E também me ocorria a lembrança de que Caracas era uma cidade estadunidense, certo? Da mesma forma como Cuba foi ali uma ilha, sabe, de cassinos ali para os estadunidenses, sabe, passarem o final de semana ali na putaria, entendeu? Caracas também era um lugar onde morava estadunidense em grande quantidade, sabe, além dos profissionais mesmo, certo? Caracas era um quintal dos Estados Unidos. E dava para ver aqueles buíques, aqueles carrões ali, sabe, da época, na década de 50, sabe, andando para cima e para baixo nas ruas de Caracas, entendeu? Era isso que dava. E Caracas foi retirado, sabe, foi isolado ali dentro do quintal, do grande quintal dos Estados Unidos, certo? Caracas foi isolado como sendo um não quintal dos Estados Unidos. E tem hoje, eu escrevi aqui, Belenga Caracas, certo? É porque o Hugo Chávez entrou e aí, sabe, arruinou a relação, sabe? Ele nacionalizou empresas, inclusive a empresa que faz aí, sabe, a extração de petróleo lá em Caracas, na Venezuela. E os estadunidenses, as forças ali, sabe? O que chamam lá o Estado profundo, sabe? Ali, sabe? Os políticos do Partido Democrata, sabe? Principalmente, sabe? Eles gritam o tempo todo lá, Delenda Caracas, Delenda Caracas, entendeu? Estou inventando aqui, porque no tempo de Roma, certo? Os caras gritavam Delenda Cartago, certo? Delenda Cartago, Cartago de Hannibal, certo? Que não invadiu, sabe? Não sentou a bunda dele no trono lá do rei, né, de Roma, sabe? Porque ele não quis, certo? Mas é isso aí. Então agora, então 8h46, ainda dá para falar mais um pouco. Eu falei aí, sabe, dessas coisas todas, tá certo? Mas é assim, tá certo? Vida que segue, entendeu? Teremos esses acontecimentos hoje, tá certo? E assim, para mim tá bem clara, assim, sabe, a história contemporânea, sabe, trazida dessa maneira para o nosso tempo aí, sabe, com base hoje. Nós temos aí tiranos, oligarcas e oligarcas operando ali na Politeia, praticando uma democracia liberal, certo? São oligarcas liberais praticando democracia liberal, essa da soberania popular baseada no voto, que não é bastante, certo? Da democracia representativa, que não é bastante, tá certo? E a gente vive hoje essa pressão hoje aqui no Brasil, em cima do mandato de Lula, sabe? Que eu creio que não esteja fácil, entendeu? Os caras não sossegam. A Rede Globo, o Estado de São Paulo e a Folha, certo? São os representantes. Na verdade, são a Rede Globo, certo? É um jornal, é um sistema de comunicação, e o Estadão e a Folha também são sistemas de comunicação, certo? E esses caras têm os equipamentos de comunicação que alugam os ouvidos e a mente dos brasileiros com as notícias que eles falam, com os editoriais que eles produzem, com as notícias que eles manipulam, entendeu? Tudo em favor do quê? Da oligarquia, certo? Da oligarquia financeira, sabe? Da oligarquia empresarial, da oligarquia, sabe, de rentistas, de oligarquias ali apoiada pela classe média de São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais, Minas, Rio Grande do Sul. O pessoal do agronegócio, certo, que também formam oligarquias. Tá certo? Então, assim, a minha consciência é clara nesse sentido, sabe, de que vivemos capitalismo, um sistema aí de reprodução social chamado capitalismo, certo, que opõe patrões e empregados de um lado ainda, sabe, mas aí a ação forte é dos oligarcas, sabe, do oligarca ali que colocou o Roberto, o Bob Field Neto, certo, no Banco Central, entendeu? Para fazer ali o controle da dívida interna do país e controlando ali os juros estratosféricos, certo?
a taxa Selic lá nas alturas para ferrar o governo Lula, tá certo? Para pagar, tirar do orçamento da União, bicho, ver se pode, trilhões aí para pagar, sabe? Os empréstimos que o país faz comprando títulos bancários aí, sabe? Para garantir equilíbrio, sabe? Aí em favor ali da Farias Limas aí, e de quem opera no mercado, sabe, lá de Wall Street e tudo mais. Eu vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajude, que conceda saúde. Esse Deus aí que eu estou falando aí é um Deus da minha invenção, certo? Pedindo para mim mesmo aí, para me manter, amanhã eu vou fazer uma consulta médica, vou cuidar da minha saúde, sabe, que eu não sou besta, tá certo? E assim, e vivendo e, sabe, falando muito, e quem fala muito dá bom dia a cavalo, bom dia a cavalos, certo? Falei, tá falado, meu nome é Ernest, bom dia.